Bom dia a todos, aqui quem fala é Renato Murasaki da Vireme. Estamos muito felizes de realizarmos o terceiro encontro de apresentação do Portal de Saúde Baseado em Evidências. Agradecemos a todos pela presença. Então já passo a palavra para o Felipe do Ministério, para iniciarmos a nossa sessão. Felipe, por favor, você iniciaria com a sua apresentação. E tem 20 minutos, ok? Bom dia a todos, meu nome é Felipe, do Ministério da Saúde. Eu faço parte da equipe que faz a coordenação do portal aqui pelo Ministério. Bom, vou falar um pouquinho do projeto Portal Saúde Baseado em Evidência, que trata de um portal web que disponibiliza textos eletrônicos completos e referenciais na área da saúde, bem como bases de dados voltadas a diversas profissões da área da saúde, promovendo aos profissionais e acadêmicos acesso rápido às publicações sistematicamente revisadas e providas de protocolos clínicos baseados em evidência, a fim de fundamentar as decisões ao emitirem pareceres ou diagnósticos, bem como ministrar medicamentos ou tratamentos, entre outros procedimentos inerentes a cada área de atuação. Pode passar, por favor, o slide? Mais um, por gentileza. O portal ele inicia em 2012 com a iniciativa da Secretaria de Gestão da Educação na Saúde, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, do MEC. O objetivo inicial foi o desenvolvimento de uma biblioteca eletrônica com conteúdos específicos para profissionais na saúde. Já em 2015, o portal inicia sua parceria com a OPAS, da Organização Mundial de Saúde, e objetiva incorporar as práticas baseadas em evidências no processo de trabalho dos profissionais de saúde, entendendo-a como um importante movimento de mudança das práticas assistenciais. E também busca o fortalecimento do portal quanto ao uso da disseminação da evidência. Atualmente, o objetivo do portal é fornecer acesso rápido ao conhecimento científico por meio de publicações atuais e sistematicamente revisadas, visando apoiar a prática clínica e a tomada de decisão para a gestão em saúde e para a qualificação do cuidado, auxiliando assim os profissionais da saúde. O que o portal oferece? Atualmente, o portal oferece acesso a diversas bases de dados nacionais e internacionais, contemplando, dentre outros, aplicativos móveis, artigos científicos, calculadoras médicas, conteúdos multimídias, ferramentas de resposta rápidas, livros online, revisões de conteúdo, entre outras ferramentas. Quem pode acessar hoje o portal? Os conteúdos foram disponibilizados aos profissionais de saúde vinculados aos respectivos conselhos profissionais, para profissionais de 15 áreas da saúde, sendo essas a biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, saúde coletiva e técnicos em radiologia. A SEGEPS disponibilizou a partir de 2014 o acesso ao portal, também aos acadêmicos do curso da área da saúde das instituições de ensino superior, pública e filantrópica. O próximo slide ele vai mostrar a quantidade de acesso por mês. A gente pode identificar uma média de 13 mil acessos mensais, sendo que no mês de agosto e setembro a gente teve um grande crescimento dessa quantidade de acessos no portal. Queria agradecer a presença de todos na web e agradecer. Obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela apresentação. Excelente notícia saber que os acessos ao portal estão aumentando. Eu acho que, de fato, olhando os meses de agosto e setembro, esse aumento é causado aí pelas nossas sessões, né, que está dando maior visibilidade.
e mostrando toda a importância que tem o portal e o que pode oferecer para o nosso público-alvo. Para dar continuidade à nossa sessão, eu passo a palavra para a Ana Paula Cavalcante, da OPAS Brasil. Ana Paula, pode tomar o microfone, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de salientar a importância dessa cooperação, que por meio da Agenda de Saúde das Américas, os Estados-membros da Organização Pan-Americana de Saúde reafirmam um compromisso de fortalecer a gestão e o desenvolvimento de trabalhadores de saúde, considerando também a necessidade de desenvolvimento de referências técnicas comuns em termos de conhecimento e aprendizagem, incluindo as práticas adequadas baseadas em evidência. Então, a OPAS, tendo por missão apoiar os Estados-membros na área de gestão do conhecimento, bioética e pesquisa, estabeleceu a estratégia e o plano de ação sobre gestão do conhecimento e comunicações de 2013 a 2018, onde destaca-se a meta de apoiar iniciativas de saúde públicas por meio de colaboração eficaz e o estabelecimento de um ambiente que facilite a criação, o acesso e a difusão do conhecimento sobre a saúde. Desta forma, a OPAS e a BIREME, com sua experiência global no campo da comunicação científica em saúde, direcionando a democratização do acesso à informação de qualidade para a tomada de decisão e considerando a estratégia e o plano de ação sobre gestão do conhecimento e comunicações, vem contribuindo nesse desafio de fortalecer o portal Saúde Baseada em Evidências desde 2015, onde o termo de cooperação técnica vem a decorrer em colaboração entre a Unidade Técnica de Recursos Humanos de Saúde da OPAS Brasil, a BIREME e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde. O fortalecimento do portal tem por objetivo auxiliar a incorporação da prática baseada em evidência no processo de trabalho dos profissionais de saúde, quanto ao uso e à disseminação da evidência, bem como o compartilhamento das experiências na região das Américas e junto aos países da cooperação Sul-Sul, entendendo-se como importante o movimento de mudança nas práticas assistenciais. Um dos desafios do portal é facilitar o acesso dos usuários ao conteúdo das diversas fontes de informação, considerando os diferentes tipos de publicação e distintas interfaces de acesso. Assim, entre as estratégias está a disseminação gratuita das bases de dados científicas referenciadas e publicações periódicas internacionais e nacionais aos profissionais de saúde para incorporação na prática clínica. Também estabelecer treinamentos periódicos para o uso da evidência aos profissionais de saúde. Elaboração de treinamentos para busca no portal e participação em eventos estratégicos e reuniões internacionais para a disseminação do portal. E obrigada, e gostaria de passar a palavra para o Renato. Muito obrigado, Ana Paula, pelas suas palavras. Agora vamos passar a continuar a nossa sessão, passar o microfone para a Rosemary, aqui da BIREME, que ela fará uma exposição geral sobre as funcionalidades do portal de saúde baseado em evidência. Bom dia a todos, é Rosemary falando, eu sou bibliotecária da área de serviços aqui na BIREME. Eu vou apresentar o portal, só um minutinho que nós estamos compartilhando a apresentação. Eu vou fazer a apresentação sobre os recursos e funcionalidades gerais de acesso ao portal Saúde Baseada em Evidências. Caso tenham alguma dúvida, eu solicito que coloquem no chat, que ao final da apresentação, eu ou os colegas que estão conectados também das demais fontes de informação podem responder. Para acessar o portal Saúde Baseada em Evidências, você precisa realizar um cadastro
Como o Felipe comentou, ele é direcionado aos profissionais da área da saúde, mas também é direcionado, pode ser utilizado pelos profissionais de informação, os bibliotecários, que são intermediários dessa informação. Então, aos bibliotecários que necessitarem fazer o acesso, podem entrar em contato com o portal para que seja habilitado o acesso, pois não há na lista o Conselho Federal de Biblioteconomia só dos profissionais de saúde. Mas podem acessar também, assim como os acadêmicos e gestores na área de saúde, porque o conteúdo do portal ele é voltado mais para a prática clínica, ele tem um foco mais prático e pode ser acessado por todos esses profissionais. Só um minuto. Ok. Para fazer o cadastro, você pode utilizar suas contas de Facebook ou Google, ou fazer o cadastro no sistema com o seu CPF, gerando uma senha. Você vai informar seus dados cadastrais principais, CPF, documento, número de e-mail, etc., para fazer o registro. Solicitar ativa sobre a busca e dar alguns exemplos também. Você pode, ao acessar o portal, você pode pesquisar diretamente nas bases de dados ou fontes de informação, utilizando a interface própria da fonte ou via metabuscador que foi desenvolvido pela BIREME. Esse metabuscador, ele faz a busca nas 13 fontes de informação do portal, com os principais, utilizando os principais metadados dessas fontes, as palavras de título, principalmente do documento. Utilizando o metabuscador, você dá preferência para utilizar termos mais simples, não muita composição, para poder priorizar o que há sobre o tema nas diversas fontes de informação. Esse metabuscador ele faz a busca nas 13 fontes simultaneamente, e esses termos podem ser colocados em inglês, português, sendo que o uso dos termos em inglês pode ter maior resultado por conta da documentação que muitas vezes está em inglês nas fontes de informação e nas bases de dados, a grande maioria da documentação. Eu vou fazer um exemplo simples com uma palavra que eu trouxe, que é Zika. Clica no botão pesquisar, e aí vocês podem ver nos portais, as várias fontes de informação que apresentaram resultados. Não estão as 13 porque, nesse caso, algumas fontes não apresentavam resultado para essa palavra que eu fiz a busca, que foi sobre Zika. Nessas fontes você pode encontrar informação sobre o tema, você tem uma visão geral de quanto você localizou em cada fonte, e para acessar a fonte você precisa clicar em ver todos os resultados e você vai dessa forma para a interface da fonte de informação, podendo utilizar os recursos disponíveis, as ferramentas disponíveis em cada fonte para fazer o refinamento da sua busca. Vou dar um exemplo na Biblioteca Virtual em Saúde. Então aqui nós temos o resultado da Biblioteca Virtual em Saúde com um recorte para o portal Saúde baseado em evidências. Foram localizados 2.841 documentos. Aqui você tem a interface da biblioteca quando eu clico em ver os resultados. Então, clicando em ver os resultados, por meio do portal, eu me conecto à fonte de informação. No caso da Biblioteca Virtual em Saúde e algumas outras bibliotecas virtuais, como o de Odonto, o portal de Atenção Primária à Saúde,
que é a BVS-APS, a BVS-Enfermagem, elas já têm um acesso aberto. O que facilita é estar no portal para fazer a consulta simultânea de todas as fontes de informação. Então, você pode optar por fazer a consulta pelo portal Saúde Baseada em Evidências também dessas fontes de informação que possuem acesso aberto. Então, aqui, por exemplo, a palavra Zika recuperou nesse recorte do portal esse número de documentos e você pode utilizar os recursos do portal para filtrar, para melhorar o resultado dessa busca um pouco mais focado, como, por exemplo, os filtros. Vocês podem observar que as bases de dados, como a Biblioteca de Enfermagem, que é a BVS de Enfermagem, que possui como base de dados principal a BDENF, ela apresentou resultados nessa recuperação. E assim por diante, se tiver no odonto, vai aparecer, no portal de atenção primária à saúde também aparece como documento por perguntas e respostas. Então, nós podemos consultar dessa forma as fontes de informação que estão disponíveis na biblioteca virtual em saúde, utilizando ainda os recursos da biblioteca para fazer a filtragem do resultado. Dessa mesma forma, nós podemos utilizar as demais fontes de informação ou bases de dados que estão disponíveis no portal. Então, aqui eu tenho um exemplo, clicando em algumas das fontes de informação no Ver Resultados, você vai para a própria fonte, podendo utilizar os recursos da fonte para fazer a sua busca. Outra opção de consulta é fazer o acesso diretamente à fonte de informação. Você tem algumas opções para acessar a fonte de informação. Pode ser por esse menu, em que você acessa o nome da fonte diretamente, ou clicando em bases de dados. Você vai para um menu lateral, onde você tem informação de cada fonte, de cada base de dados, do conteúdo de cada base de dados, e você pode escolher por essa informação qual base de dados você vai acessar, você sabe um pouco mais sobre cada uma delas. Ou também, baixando a página, na página principal, descendo a página, você tem um link para você tem um link para as fontes de informação diretamente. Então, você pode acessar essa fonte de informação de forma mais direta, da mesma forma. Então, qualquer uma das três opções te leva para a fonte de informação. Então, ou aqui pelo menu, ou aqui também pelo menu lateral com a explicação da fonte, ou na parte de baixo da página principal, clicando no nome da fonte de informação que está em destaque, ou clicando em Ver Todas logo abaixo. Eu vou dar um exemplo aqui no acesso pelo menu a uma fonte de informação que é a BVS de Atenção Primária em Saúde, também de acesso aberto. A Biblioteca Virtual de Atenção Primária em Saúde, ela permite acesso livre às perguntas geradas no contexto da atenção primária e com respostas que são baseadas em evidências elaboradas por um núcleo de especialistas do Programa de Telesaúde Brasil. Existem os vários núcleos nos estados, vinculados às universidades, que desenvolvem a pesquisa. Esses profissionais, eles têm um método, né, que é a segunda opinião formativa, que tem uma metodologia, que tem por objetivo responder com base na melhor evidência disponível as perguntas geradas no âmbito da atenção primária em saúde. Então, pode ser gerada por um agente de saúde, por um enfermeiro, por um médico, e se entra por meio do programa de telesaúde, que está disponível em várias unidades de atenção básica em saúde, e essas perguntas são respondidas e disponibilizadas no portal. Essa fonte é uma fonte bastante interessante, ela possui uma linguagem bastante simples, compreensível, pode ser utilizada também pelo público leigo, por conta da linguagem. As respostas, elas são bastante concisas e pontuais para atender a necessidade do público em geral que demanda essa informação na área da atenção primária em saúde. Hoje nós temos disponíveis no portal 1.140 perguntas respondidas com base na melhor evidência, que está disponível para essa resposta. Vocês podem ver nos destaques algumas das perguntas ou fazer a pesquisa e utilizar. E na pesquisa, por exemplo, por SOF, que é a sigla de segunda opinião formativa,
você colocar um tema principal, por exemplo, poderia colocar o próprio Zika aqui, que você tem o recorte das perguntas que falam sobre o tema, e observar o resultado sobre que perguntas existem respondidas sobre esse tema. Recomendamos que utilize, aqui você pode utilizar os termos em português, porque por ser um projeto, um programa do Brasil, ele é feito a interface dele está em português e as perguntas estão respondidas em português também, no contexto da atenção primária vinculada ao Sistema Único de Saúde, que é quem dá essa orientação também para as respostas. Então, aqui é um exemplo de resposta, né? Quanto tempo após o parto as puérperas podem ser vacinadas contra a febre amarela? Essa questão foi demandada por um médico, que vocês podem verificar aqui no quadrinho da direita. Ela tem a classificação de atenção primária, o CIAP, o descritor utilizado e, eventualmente, também a classificação da evidência, apesar de todas serem baseadas na melhor evidência disponível. É uma pergunta, ela se apresenta em uma página, em HTML, e ao final da página você tem as implicações para a atenção primária e também a bibliografia que foi utilizada para responder essa pergunta. Então, convido a todos a acessarem esse conteúdo por meio do portal Saúde Baseado em Evidências. Aqui você tem um resumo das principais fontes de informação que você também tem no portal. Ao clicar na fonte, pelo menu, você consegue acessar e ter informação sobre o conteúdo disponível em cada fonte de informação. Dessa forma, então, eu passo a palavra aos colegas que vão apresentar as demais fontes de informação e se tiverem alguma dúvida, estou passando a palavra para o Renato, que vai intermediar e nos acompanhem na próxima apresentação no dia 21 de novembro, uma terça-feira, no mesmo horário. As perguntas estão abertas. Muito bem, muito obrigado, Rose. A todos aqueles que estiverem perguntas, por favor, enviem pelo nosso chat, que no final de todas as apresentações responderemos. Vou passar então a palavra para a Carolina Fraga, da EBSCO. Carolina, você tem aí 20 minutos. Bom dia a todos, aqui quem fala é a Carolina Fraga, da EBSCO. Se vocês me escutam bem, por favor, confirmem aí pelo bate-papo. Eu vou pegar aqui o poder da sessão. Obrigada, pessoal. Vou compartilhar minha tela com vocês, só um instante. Por favor, confirmem também, utilizando o painel de controle da parte superior, que vocês conseguem ver a minha tela. Deixa eu só usar uma apresentação aqui rápida para me apresentar a vocês. Para acessar o painel do chat, é só colocar o mouse na parte de cima e do lado direito vocês têm o bate-papo. Obrigada, Cláudia. Bem, então abrir minha apresentação, como a gente não pode perder tanto tempo, né? Eu vou abrir diretamente aqui a interface, né, do portal SBE. Eu abri aqui a minha tela, né, vou me autenticar. Vou entrar aqui com o meu usuário e senha.
Eu me autentiquei. A EBSCO é uma empresa americana que fornece conteúdos científicos e que tem uma parceria de né, desde o início da criação do portal de saúde baseado em evidência. Durante esse tempo, nós fornecemos algumas bases de dados e hoje nós temos aí 2 bases de dados que são acessíveis através do portal e uma que está em procedimento, né, em período de teste para avaliação. Vamos ver se eu consigo aqui novamente abrir esse material. Também para que vocês vejam o meu rostinho, mas se não abrir, tudo bem, né? Abre, pronto. Então, assim, antes de me apresentar, a gente escutar uma voz no meu rosto da pessoa. Então, essa sou eu, para quem tiver, né? Sou Carolina Fraga, sou bibliotecária e especialista em treinamento da EBSCO. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Ao final da sessão, eu vou deixar o meu e-mail de contato para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, tá ok? Continuando aqui, então você vai entrar no portal de saúde baseada em evidência e necessariamente você precisa estar devidamente autenticado no portal. Não tem como você ver as nossas bases de forma aberta, tá ok? É um conteúdo pago assinado, né, pelo Ministério da Saúde, em parceria com a OPAS. Descendo aqui um pouquinho, você vai observar que tem assim, Dynamed, né? A Dynamed é o nosso serviço de saúde de referência clínica, baseado em evidência. Aqui a gente, ao ladinho direito, a gente tem a Nursing Reference Center, que também é um produto de saúde baseado em evidência, mas voltado para profissionais da área de enfermagem. E caso você desça um pouquinho e clique em ver todas, você vai poder ver também a Rehabilitation Reference Center, que é um serviço de saúde baseado em evidência voltado para profissionais da área de fisioterapia, reabilitação, terapia ocupacional, né, e áreas correlatas. Então, aí você consegue ver a Rehabilitation. Então, nós temos, nesse momento, 3 bases de dados no portal, né? Nós temos a Rehabilitation Reference Center, a Nursing Reference Center e a Dynamed. Hoje eu vou comentar um pouquinho, né, sobre cada uma. Vou comentar um pouquinho sobre cada uma, só que para que vocês tenham uma ideia de como é que se organiza essas interfaces. As interfaces, né, têm acesso via dispositivos móveis, com o diferencial de que a Dynamed oferece acesso, inclusive, offline, né? Então, a gente vai clicar aqui em acessar base. Ele vai abrir uma nova aba. E nessa aba, eu vou aumentar aqui um pouco o zoom para vocês observarem melhor. Você tem aí os serviços de pesquisa, né? A gente colocou alguns tutoriais aqui do lado direito. Temos aqui do lado esquerdo as últimas novidades. Na parte superior esquerda, alguns links, né, que levam para as últimas atualizações, para o e-mail marketing, para o acesso via dispositivo móvel e algumas calculadoras relacionadas à área de saúde. Do lado direito, na parte superior, você pode enviar comentários e aqui no About conhecer a metodologia que a EBSCO utiliza. A EBSCO utiliza a metodologia de 7 passos para a criação dos sumários clínicos baseados em evidência. Nós contamos com 8 equipes editoriais multiprofissionais da área de saúde. Contamos com a rede de 1.500 revisores no mundo inteiro e utilizamos um pouco a mais do que 500 revistas de alto impacto para fazer esse levantamento, né? Além, é claro, utilizamos as revisões sistemáticas da Cochrane, utilizamos protocolos e guias internacionais de ministérios da saúde de diversos países e também de organismos internacionais como a OMS. Aqui, se eu fizer uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa por Zika vírus, eu posso tanto ir diretamente no tópico, como ele me dá a sugestão, ou ver a lista de tópicos relacionados ao Zika vírus, né? Então, se eu clico aqui e coloco o mouse em cima de um desses tópicos do meu lado esquerdo, eu posso navegar dentro daquela rotina, né, de saúde. Obviamente, quando a gente fala de uma síndrome, de uma doença, de uma condição, a rotina de saúde segue o pensamento lógico do profissional de saúde, que é informações relacionadas à epidemiologia, a questão do exame físico, né, a anamnese do paciente, a questão de diagnóstico, tratamento, assim sucessivamente. Se eu fizer uma pesquisa aqui por um medicamento, como Tilenol, por exemplo, que é o nome mais popular, né? Você vai observar que quando a gente coloca o mouse no Tilenol, também, e tanto quanto o acetaminofén, que é o princípio ativo, você vai ver uma rotina um pouco diferente, que é a rotina mais relacionada ao medicamento, né?
Então, sempre que você fizer uma pesquisa, pode ser que aquela rotina, aquela estrutura do documento se adapte ao tipo de pesquisa que você fez, tá? Essas estruturas são sempre muito similares. Então, se eu entrar aqui em outra condição, por exemplo, pré-eclâmpsia, a plataforma vai trazer a lista, né, de sugestões. Ah, eu digitei errado, só isso aqui. E ele vai me dar a sugestão aqui. Deixa eu clicar aqui em pré-eclâmpsia. E, então, assim, a gente vai sempre ter também a questão de você pode pesquisar em português. Os conteúdos, no entanto, são conteúdos em inglês, tá, gente? A velocidade das atualizações na área de saúde é enorme, né? Todo dia tem milhões de artigos sendo publicados. Se a gente coloca o processo de tradução aqui, levaria mais tempo para que o profissional esteja informado com a última evidência. Então, em detrimento à tradução, a gente tem uma velocidade de atualização muito, muito alta. Então, se a gente coloca o mouse aqui em pré-eclâmpsia ou desordens hipertensivas da gestação, você vê que a rotina é muito similar à rotina que nós vimos relacionados ao Zika vírus, ok? Se eu entro dentro aqui, por exemplo, da área de tratamento e clico aqui em medicamentos, deixa eu ver aqui, medicamentos, eu vou diretamente para aquele tópico específico que eu olhei, né? Então, assim, a ideia da Dynamed é que você esteja num ponto de atenção, no ambulatório, no leito, e você precise de uma resposta rápida. Por isso que a gente tem a opção do aplicativo para dispositivos móveis, tá, ok? Então, assim, você vai observar que a gente entrou, né? Ele vai sempre te dar aí orientações gerais de senso comum da área, né? Você está vendo aí? Alguns desses sensos comuns, eles são acompanhados de classificação de evidências de associações, organizações profissionais. Obviamente, ninguém precisa saber isso de cabeça, então você observa que essas recomendações, esses níveis de evidência, todos eles são hiperlinks que te levam lá para a parte final desse documento explicando o que significa cada uma dessas classificações. Passada essa primeira parte de orientações sobre medicamentos no tratamento de pré-eclâmpsia, nós vamos descer um pouquinho e vamos observar o que a gente chama de unidade mínima de leitura, que sempre começa com evidência em negrito, pode apresentar aí a classificação dessa evidência, que tipo de estudo foi, o sujeito estudado, quantos sujeitos foram, a metodologia e o que foi encontrado nesse estudo, e por fim você observa aqui a referência. Algumas dessas referências vão levar diretamente para a página do editor, porque a EBSCO não detém esse artigo para distribuição. Por exemplo, você vê aqui que tem o New England Journal of Medicine, né, de 2015, mas se você clica aqui, você vai para a página desse editor. Pode ser que esse editor já tenha distribuído esse documento gratuitamente, pode ser que não, né? A EBSCO não vai utilizar somente as próprias fontes ou fontes abertas. Nós vamos assinar conteúdos pagos para que a nossa equipe editorial possa revisar esses materiais, mas a gente não tem o direito de distribuição desses materiais, né, em alguns casos. Novamente, a evidência em negrito, a descrição desse estudo e, na parte inferior, a referência. Então, essa estrutura é sempre muito similar, né? Aqui do ladinho direito você vai observar algumas ferramentas, né? As ferramentas de criar um alerta, ou seja, qualquer novidade sobre esse tópico você se interessa, de enviar por e-mail, de imprimir e de ter o link permanente. Então, toda a plataforma da Dynamed vai funcionar do mesmo jeito. Você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, como nós fizemos anteriormente por Zika vírus. Você vai entrar dentro daquele tópico, né? Pode tanto clicar aqui do ladinho esquerdo diretamente no tópico geral, ou selecionar aqui do lado direito a parte específica que te interessa. E aqui você vai ver o documento, né? Sempre as orientações gerais. Aqui você vê a última atualização, que foi feita no dia 2 de outubro de 2017, quem foram os responsáveis. E descendo dentro desse documento, né? Por exemplo, na área de diagnóstico, você vê aí as orientações gerais e pode vir acompanhado com o que a gente fala de unidade mínima de leitura, que é a evidência em negrita, a descrição e a referência, tá? No final dos documentos relacionados a condições, síndromes ou doenças, você vai sempre olhar na parte inferior, protocolos e guias internacionais, então você vê aqui que tem várias, né? Tem da OPAS, tem da Organização Mundial de Saúde,
Tem de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Descendo um pouquinho, você vê aí também orientações ao paciente, né? Então, você vê as orientações que às vezes são necessárias para orientar um paciente específico. Você vê que em alguns casos existem em vários idiomas. Os CIDs, né? E, por fim, as referências. As referências vão ser divididas em referências gerais sobre esse tema. Em seguida, o processo editorial da Dynamite, os revisores que participaram desse documento. E, em alguns casos, você vai ver as classificações específicas de associações profissionais, né? Como o Zika vírus é uma questão assim, super atual, né? Ainda não existem classificações assim, tradicionais utilizadas. Mas caso houvesse, elas apareceriam aqui. Como eu quero falar das outras plataformas, eu não vou falar em tantos detalhes sobre a Dynamite, porque eu quero mostrar um pouquinho sobre a Nursing, sobre a Rehabilitation. A única coisa que eu quero muito chamar a atenção de vocês é para o acesso via dispositivo móvel. Então, se você entra dentro do portal, clique em Dynamite, entre nessa interface aqui, por favor, clique em Mobile na parte superior, coloque o seu e-mail. Esse e-mail será encaminhado para você, né? Indicando as orientações de instalação e autenticação desse aplicativo. Abra esse e-mail no seu celular. Uma vez que você abriu esse e-mail no seu celular, você vai ter opção para download em dispositivos Android ou para download em dispositivos iPhone, né? iPhone não, Apple, desculpe. E aí você vai baixar esse aplicativo, que é gratuito das lojas de aplicativo Apple e Google, e o segundo link vai autenticar esse aplicativo como portal. Assim você vai poder baixar as informações da Dynamite e vai poder acessar via aplicativo todas as informações, onde quer que você esteja, sem necessidade de colocar usuário e senha. E a gente só recomenda que a cada 5 ou 4 dias você pode aí, atualizar esse aplicativo para ver as últimas novidades. Tá? Então, por favor, essa é a ferramenta, assim, esse é o ponto principal dessa minha fala. Porque eu sei que vocês são profissionais super corridos e o aplicativo vai facilitar bastante a vida de vocês, tá bom? Então, entra via portal, Dynamite, clica aqui em Mobile, coloca o seu e-mail e siga as instruções que vão ser enviadas para o seu e-mail, tá ok? Renato já está ali dizendo para mim que meu tempo está acabando. Deixa eu só comentar rapidinho da Nursing Reference Center, que é um serviço de saúde baseado em evidência para profissionais de saúde, né? Então, aqui a gente vai clicar do ladinho direito em acessar base de dados. Obrigada, Renata. E a gente vai ter aqui orientações para os profissionais de enfermagem. A gente vê aqui informações do lado direito da área de enfermagem e do lado esquerdo relacionadas ao produto. Esse aplicativo, essa plataforma, desculpe, também tem aplicativo para iPhone. A diferença é que esse aplicativo, ele não é com acesso offline, tá? O acesso offline só é mesmo da Dynamite. Então, aqui você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, como nós fizemos por pré-eclâmpsia, né? E aí a plataforma vai buscar. Ela pode buscar medicamentos relacionados com isso, documentos de saúde baseada em evidência relacionados com isso, diferenças culturais, orientações ao paciente, alguns capítulos de livros que tenham a ver com esse tema. E aqui na parte central, você vai ver os documentos organizados, né? Aí, e você pode simplesmente clicar no título de um, onde você vai encontrar aí do lado esquerdo o sumário desse documento, do lado direito outros temas relacionados. Na parte superior da tela você encontra aí ferramentas do lado direito e você pode caminhar entre os recursos aqui do ladinho esquerdo, clicando nessa setinha próximo dos números. Aqui nós temos um material, né, de orientação e atualização de profissionais da área de enfermagem, que foi atualizado no finalzinho do ano passado e que também está, que foi atualizado com base na CINAHL, né? Então, os profissionais de enfermagem que fazem pesquisa ou que já tiveram algum momento de pesquisa devem ter ouvido falar dessa base, que é uma base muito importante na área de enfermagem. E aqui a gente tem as orientações, né, atualizadas sobre o que é a pré-eclâmpsia, por que isso acontece, quais são os riscos, quais são os pacientes as pacientes com a maior chance de desenvolver,
né? Então, vem sempre as orientações aí sobre isso. Em alguns casos, vou descer aqui um pouquinho para ver se eu acho. Em alguns casos, a gente tem o que a gente chama de red flags. Red flags são coisas que o profissional de enfermagem precisa estar atento, porque pode colocar em risco a paciente, né, ou o feto, por exemplo. Então, aqui, essa região na parte inferior desse tipo de documento é muito importante, porque fala, né, os fatores de risco, né, o que precisa ser... você precisa chamar um pouquinho mais de atenção para esse tipo de coisa. Sempre no final desse documento, você vai encontrar todas as referências que foram utilizadas, né, na criação desse documento e quem foram os revisores, né? Então, todos os documentos que a gente utiliza no Serviço de Saúde baseado em evidência, eles são baseados em evidências, são baseados em estudos. E eles não são criados simplesmente por um profissional. Ele é criado por profissionais da área de saúde e revisado por profissionais da área de saúde. Toda a nossa referência vai se comportar de um mesmo jeito, você faz uma pesquisa e vai ver os documentos que são apresentados. A Rehabilitation, ela vai ter uma estrutura muito similar. A diferença é que o foco dela é na área de reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, em alguns casos fonoaudiologia, né? Então, é uma base bem interessante. Está terminando de carregar, só um minutinho. É muito similar à interface da Nursing. Do lado esquerdo, as últimas novidades do produto. Do lado direito, as notícias da área. Aqui a gente pode colocar um tema, por exemplo, hip fracture, né, fratura de quadril. A gente faz uma pesquisa e aí a gente vai ter os diferentes documentos, né, apresentados relacionados a isso. Em alguns casos, pode acontecer de você ver também imagens relacionadas, né? É bem interessante essa base. Pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela. Antes de parar, deixa eu só colocar o meu e-mail de contato, porque algum de vocês pode tentar entrar em contato comigo, né? Eu fico à disposição. Só um instantinho. Eu fico à disposição para responder as perguntas. Aquelas instituições que tenham interesse em capacitações online específicas para os seus grupos de profissionais de saúde, eu fico à disposição para oferecer treinamentos, né? Tanto os treinamentos presenciais como os treinamentos online são gratuitos. Eu só preciso sempre de uma coordenação muito específica sobre a data, né? Os presenciais é de acordo com a data das minhas viagens. Então, sempre que você quiser ficar numa lista de espera para, quando eu for à sua cidade, eu capacito a sua equipe de profissionais ou de estudantes. Mas os treinamentos online nós podemos fazer com muito mais flexibilidade. Então, quem quiser treinamentos específicos sobre a Dynamed, sobre a Nursing ou sobre a Rehabilitation, por favor, entre em contato e com o maior prazer eu tentarei atendê-los na melhor e mais rápida conveniência para vocês, tá ok? Bem, esse é o meu e-mail, é cefraga@ebsco.com. O nosso e-mail de suporte é suporte@ebsco.com. Se não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida aí no bate-papo, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado, Carolina, pela apresentação. Você usou bem aí o tempo, ainda sobrou um minutinho. Obrigado aí pela compreensão. E aí eu passo a palavra para a Priscila Oliveira da Dotlib para fazer a sua apresentação. Priscila, você tem aí 20 minutos. Vamos passar já. Você já está com as permissões para compartilhar. Obrigada. Está todo mundo me ouvindo direitinho? Priscila está um pouquinho baixo. Se puder se aproximar do microfone. Alô, tá melhor? Ainda está baixo. É porque ele tá aqui, aquele headphone. Deixa eu só ver se eu tenho um volume aqui. Vamos ver aqui. Tá melhor agora? Está um pouquinho melhor. Se você puder falar um pouquinho mais alto, acho que vai ajudar. Mas podemos seguir. Tá. Bom, gente, eu vou aqui tentar compartilhar minha tela para vocês. Deixa eu só
ver. Eu vou compartilhar já um arquivo, que é o meu arquivo de treinamento. Só um momentinho. Bom, vejam se já está aí disponível para vocês fazerem o download. Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, né? Ok. Bom, eu acho que... Bom, tá aqui o chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou pergunta no meio aí do caminho, vocês podem me parar. Vamos lá, eu sou Priscila Oliveira, da Dotlib. A Dotlib não é uma editora, mas a gente trabalha com diversas editoras. Nós somos uma empresa brasileira. A gente trabalha com todas as áreas de conhecimento, principalmente com conteúdos digitais. E, bem rapidamente, né, eu deixo também uma dica para vocês que a gente tem um canal no YouTube. Esse canal aqui, se vocês estiverem fazendo o download aí da apresentação, vocês vão ter acesso. Nesse canal a gente também tem uma playlist, que é a playlist específica para o Ministério da Saúde, com vários vídeos, né, inclusive não só... tem o acesso pelo Ministério da Saúde, né, pelo portal de saúde baseada em evidências, e também alguns tutoriais básicos das bases que eu também vou apresentar aqui para vocês. O tempo é curto, então eu vou tentar ser o mais didático possível, apresentando as ferramentas disponíveis para vocês e vou tentar fazer um exemplo ou outro. Se vocês tiverem necessidade de mais exemplos ou de um treinamento mais profundo, podem entrar em contato comigo. Eu deixei todos os meus slides, tem aqui embaixo, olha, treinamento@dotlib, é só vocês entrarem em contato por esse e-mail que a gente pode marcar um treinamento mais aprofundado. São duas bases disponíveis para vocês através do portal de saúde baseado em evidências, que são fornecidas pela Dotlib também, e os dois nomes são a Access Medicine e a Micromedics. A gente vai começar pela Access Medicine. A Access Medicine, ela é da editora McGraw-Hill. Ela, apesar desse nome, né, Access Medicine, ela não é só para a parte de medicina, ela é para toda a área de saúde e alguns cursos afins. Eu, por exemplo, a minha formação é em biologia e eu vejo muita possibilidade dentro, né, da pesquisa, principalmente ligada à saúde, fazendo pesquisa nessas bases, tanto na Access Medicine quanto na Micromedics. Ela é uma base de conteúdo abrangente dentro dessa área, ela é confiável e é atualizada frequentemente. Então, vocês vão ter acesso a mais de 90 títulos, que alguns, né, muitos de vocês já devem reconhecer. Então, são todos esses títulos e mais alguns à sua disposição para consultar, imprimir, salvar. Além desses títulos, a Access Medicine oferece outros recursos e eu vou mostrar melhor para vocês, né, aqui. Essa é a página mesmo, vou mostrar na prática, né, como é que ela funciona. Mas aqui a gente tem uma parte de destaques, né, a parte de pesquisa de vocês, que vocês podem ter uma pesquisa básica ou aqui do lado uma pesquisa avançada. Muito importante aqui é a área de autenticação, tem que estar autenticado. E aqui o menu superior, que é onde a gente tem as grandes ferramentas. E aí, por ter essa diversidade de ferramentas, eu normalmente divido elas de algumas formas para vocês. Então, primeiro a gente tem a leituras, que são aqueles livros mesmo que eu mostrei para vocês, são os mais de 90 títulos, eles vão estar aqui, mais algumas outras ferramentas de leitura também.
Nessa segunda parte aqui, eu tenho ferramentas práticas, né, ferramentas de prática, que é para o leitor, né, ou para o usuário que que precisa de respostas rápidas. Então, eu tenho testes de diagnósticos, eu tenho as calculadoras, eu tenho o Disease e o Access Quick, né, os guidelines. Então, aqui é mais a área mais rápida, que é para o profissional que já está atendendo. Aqui, nessa segunda parte amarelinha, aqui já é a parte educacional. Então, a gente já tem bastante ferramenta de aprendizado. Então, a gente tem multimídias, os casos, o self-assessment e o custom curriculum. Esses custom curriculums são cursos que você pode fazer, tem uma parte de perguntas e respostas. Você pode preparar para o seu, para alguém que esteja trabalhando com você, ou sozinha. Ou sozinho para o seu próprio aprendizado. E, por último, Patient Education, né, que é a informação específica ao paciente. Aí a gente vai ter uma área com um linguajar mais diferenciado, específico para o paciente. Agora eu vou sair aqui da minha apresentação. Vou entrar aqui. Então, aqui eu estou no portal de ciência baseada em evidência. Estou autenticada, isso é importante. E aqui embaixo eu vou ter as diversas bases disponíveis. Então, a gente está falando do Access Medicine e da Micromedics. A gente vai começar aqui pelo Access Medicine, vou acessar a base e mostrar para vocês rapidamente. Novamente, a gente tem pouco tempo aqui, né? Então, eu não consigo mostrar para vocês, assim, todas as ferramentas profundas, né? Mas, se vocês tiverem qualquer necessidade de um treinamento mais específico, pode entrar em contato, tá? Então, aqui eu tenho a plataforma já está em português, muitos dos vídeos já estão em português para vocês. A minha apresentação está até um pouquinho desatualizada em termos da carinha, né, da base, já mudou algumas cores, mas é mais ou menos aquilo que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho aqui os livros, que é a parte de leitura, que são os títulos, né? Então, eu tenho a biblioteca, as atualizações, a minha referência rápida e os medicamentos que estavam aqui na lateral, que é aquela parte de prática, né? E aqui a parte de aprendizado, né, ferramentas educativas, e aqui a educação ao paciente, que é a parte específica com aquele linguajar diferenciado para o paciente, tá? A gente tem uma plataforma em português, mas o conteúdo ainda não está em português, a gente está em processo de tradução. Muitos dos vídeos já foram legendados, então vocês têm acesso a uma multimídia bem interessante. Então, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa básica aqui, por exemplo, cardio... Ele já tem uma autossugestão, né? Então, eu posso terminar de digitar minha palavra ou pegar uma sugestão deles. Eu vou pegar uma sugestão, cardiomyopathy, com a minha sugestão de pesquisa. Eu também poderia utilizar minha pesquisa avançada, que tem um pouco mais de filtros, mas isso também eu posso ser num segundo passo aqui da pesquisa avançada, estão vendo? A gente tem alguns filtros aqui subsequentes. Tá? E aqui estão todos os meus resultados. Os meus resultados vão estar, o termo de pesquisa está sempre destacado, tá? E aí aqui eu tenho como leitura, como as referências rápidas, como a multimídia. Então, em cada uma daquelas áreas que eu mostrei para vocês, eu vou ter a minha pesquisa, meus resultados de pesquisa. E aqui, quantos resultados de pesquisa eu tenho. Mostrando para vocês rapidamente como seria uma leitura, né? Então, eu estou entrando aqui num título, né? Do Harrison Principles. Então, aqui eu tenho já, né, aqui eu não estou entrando no texto completo em si, eu estou indo direto no meu termo de pesquisa, então ele já foi para uma parte específica desse livro, mas eu tenho acesso a esse livro completo, é só eu mudar aqui, olha, eu estou no capítulo 282, é só eu navegar pelo título completo dele, eu tenho acesso ao título completo, tá? Cada uma dessas partes eu posso abrir, posso entrar nela e ler o texto completo, tá? Esses aqui são as imagens, então eu posso ver, né, numa tabela, eu posso ver ela num tamanho maior, tá? Posso imprimir, posso salvar.
E essa é a parte de leitura desse livro. Então, eu tenho ainda aqui algumas ferramentas de visualização, de impressão, para pegar a citação, para procurar nesse título, né, outras coisas que eu estou interessada. E aqui, por último, imprimir essa minha seção aqui, tá? Essa é a minha navegação básica, né, dentro do Access Medicine, dentro de um título. Eu também posso, vou dar uma volta aqui, para mostrar um vídeo para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui o multimídia. Então, eu poderia ir direto para os vídeos, tá? Os vídeos, tem alguns que são vídeos de caso, né, estudos de caso mesmo, e tem alguns vídeos tutoriais também, bem interessantes. Esses vídeos, não são todos os vídeos, mas uma boa parte deles já está legendada para vocês em português. Tá? Então, esse aqui, no caso, é o estudo de um caso, né? Cardiomyopathy. E aqui ele vai mostrar o exame em si, né? Eu tenho vários outros vídeos desse tipo. Tá? Aqui eu tenho ainda meu estudo de casos específico. E, por último, eu queria mostrar para vocês, na minha ferramenta de estudos, 2 joguinhos que é bem interessante, que são os flashcards e o showdown. Flashcards é aquele perguntas e respostas mesmo, né? Então, é bom para a gente, antes de alguma prova, enfim, para o pessoal que está estudando. E o Play Showdown, que é um jogo mesmo, que você pode, né, fazer uma disputa dentro do seu setor, entre 2 setores, entre amigos, enfim, que também é bem interessante. Uma outra ferramenta interessante que eu mostro para vocês, aí vocês têm que fazer um login pessoal, tá? Vai se inscrever e vocês vão ter acesso, eu vou mostrar aqui para vocês, na minha apresentação, que eu mostro melhor. Na minha apresentação eu mostro para vocês mais ou menos o que eu acabei de mostrar rapidamente. Aqui eu ainda vou para cada um desses itens que vocês têm acesso, tá? Infelizmente a gente não tem muito tempo, então eu meio que corri um pouco para isso. Então, aqui no final, eu só queria chamar a atenção que vocês têm acesso ao mobile. Esse aqui é como seria o mobile dentro do aplicativo já. Então, vocês têm alguns acessos, né? Quick Medical, Diagnosis and Treatments, Diagnosaurus, e alguns títulos também que vocês podem ter. Esse acesso vocês podem ter, é só entrar no My Access, do Access Medicine. Aqui tem um passo a passo, tá? Se inscrever no My Access, aqui ó, Create My Access Profile, é gratuito, e a partir deles é que vocês vão ter o acesso a baixar o aplicativo e ter uma autenticação. Essa autenticação, se eu não me engano, dura alguns meses, então agora eu não sei exatamente, o login é de 90 dias. Então, de 90 dias em 90 dias, de 3 em 3 meses, vocês têm acesso, já estou com o tempo correndo aqui, ainda tenho que apresentar mais uma base. Mas de 90 em 90 dias, vocês têm que fazer uma nova autenticação. Então, é só entrar mais uma vez, autenticar novamente, e aí vocês continuam com acesso pelo aplicativo. Tá? Uma vez, durante os 90 dias, ele não pede outra autenticação, vocês têm acesso completo, sem problema. Tá? Agora, a gente vai passar para a segunda base, que é a Micromedics. A Micromedics já tem uma proposta um pouco diferente, ela é mais voltada para fármacos, né? Para a parte de farmacologia. O objetivo dela inicial, né, o principal, é informar, educar e auxiliar na tomada de decisão. Então, ela também é baseada em evidências. Ela não tem tanto títulos, né, como o Access Medicine, que é uma base mesmo, com conteúdos completos, e também não é aquela base de dados específicas de artigos e publicações, mas é uma base de revisão, é uma base que também tem muito acesso, muita atualização, desculpa, muita revisão de dados, né, de casos, e ajuda muito no suporte da decisão clínica para o profissional, tanto que está estudando quanto o profissional que está atendendo, tá? Continuando aqui, a gente tem
A Micromedex, ela tem essa ideia, né, de que é muito complicado, alguns erros são comuns, então algumas informações muito específicas, por mais que a pessoa seja muito da área, seja especialista na área, ela está disposta a alguns erros muito básicos, alguns erros muito específicos, desculpa, dentro dessa área. Então, aqui algumas perguntas muito específicas que mesmo o profissional que está há muito tempo nessa área pode errar, ou seja, quanto tempo a caspa fundina pode ficar fora da geladeira. Isso é uma coisa que você pode ter um pouco de dúvida. E a Micromedex vem com proposta de responder isso de uma forma muito rápida. Então, a gente tem os profissionais que têm dúvidas no dia a dia, o trabalho científico disponível, que é muito, né, uma quantidade muito grande, nem sempre são relevantes ou de boa qualidade, então é necessário você ter uma fonte confiável de informação, que no caso é a proposta da Micromedex, e os eventos adversos e os erros de medicação que custam muito caro e podem ser exatamente pela falta de informação. Na Micromedex, ela é apresentada em diversos módulos. Esses módulos são os que estão disponíveis para vocês. A Micromedex, ela tem mais módulos do que isso, mas eu vou mostrar apenas o que vocês têm acesso, tá? Essa aqui é a carinha da Micromedex. A gente, quando entra, tem aqui os módulos aqui em cima disponíveis. Tem o pesquisa na área central, que também funciona como um direcionamento, se você quiser. Então, você pode pesquisar somente medicamento, doenças ou toxicologia, ou em todos. E aqui embaixo a área de pesquisa, tá? Vou mostrar mais especificamente lá na base para vocês. Então, aqui eu estou na Access Medicine, vou fechar aqui. Opa, peraí, foi para o YouTube. Aqui. Então, aqui eu estou no portal de ciência baseado em evidências. Eu vou entrar aqui na Micromedex. Como eu mostrei para vocês, aquela página inicial. Então, aqui é a minha área de pesquisa e aqui os meus módulos. Como a gente está sem tempo, eu vou correr aqui entre os módulos para vocês. Uma coisa legal também é que tem esse Care Notes. O Care Notes é o Patient Education, né? Que é a parte de pesquisa, de informação ao paciente. Então, se eu fizer uma pesquisa aqui como hipertireoidismo, também a gente tem a parte de autossugestão. Então, eu vou fazer aqui a minha pesquisa, hipertireoidismo. Aqui eu tenho a minha parte de resultados. Meus resultados são resultados de resposta rápida, que são os resultados mais simples, os resultados de resposta aprofundada, que são mais opções de resultados aqui, e todos os resultados, tá? Infelizmente eu não posso mostrar isso muito a fundo, mas o que é importante é que tudo que está em azulzinho aqui, olha, que for aparecendo, é link que vocês podem ter acesso a mais informações, tá? E ainda eu tenho aqui diagnóstico, differential diagnosis, tem ainda poucos minutos aqui para mostrar. Então, o que eu vou mostrar para vocês só, o Care Notes. Care Notes é uma outra plataforma, que vocês saem um pouquinho da plataforma central, tá? Mas o mais interessante para mostrar para vocês aqui, vocês podem fazer pesquisas em português, em inglês, para todos os títulos, ou ir nesse Hot List. No Hot List é onde está todo o conteúdo já em português para vocês. Nossa, o pessoal aqui está mandando muita coisa. Então, aqui eu tenho todos que estão em português para vocês, tá? Todos esses títulos. Aqui eu já tenho, por exemplo, a conjuntivite. Então, já é uma peça para o paciente, tá? Com um linguajar já específico para o paciente e já todo traduzido para vocês, tá? Então, nesse hot list aqui, vocês vão ver tudo que já está em português para vocês. Fora outros títulos que vocês também têm, aí já são em inglês, tá? Além disso, a Micromedex também tem uma parte bem interessante. Opa, eu acho que eu saí da Micromedex aqui, peraí. Ah, meu Deus.
Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para Micromedics. Aqui. Eu tenho interações medicamentosas, onde eu posso colocar 2 tipos de medicamento e ele vai me dar possíveis problemas que esses medicamentos possam ter. A identificação de medicamentos, que pode ser através de características desse medicamento. Então, eu tenho aqui a impressão do lado mesmo dele ou a característica desse medicamento. Comparação entre 2 medicamentos para ver um genérico, para ver 2 tipos de medicamento, qual é a relação entre eles. E, por último, eu tenho as calculadoras, que são calculadoras específicas também da área. Isso aqui também, se eu não me engano, tem na parte do Access Medicine. Como eu disse, é muito complicado, né, a gente fazer uma apresentação de 2 ferramentas tão diversas, né, em pouco tempo. Se vocês tiverem qualquer problema, vocês podem entrar em contato comigo. E antes de eu terminar, eu também queria mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui no final, aqui, olha, existe também o mobile para vocês, tá? Na base, é só entrar aqui, olha, na página inicial, tem aqui no destaque do lado direito, olha. Aqui em recursos, se vocês entrarem, tem aqui, ó, Download Mobile Apps. São mais de um tipo para vocês, se eu não me engano, são 3 tipos de aplicativos. Um é só de medicamentos, outros são de interações medicamentosas, eu acho que tem mais um, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas são bases de dados mesmo. Ele ocupa um pouquinho a memória do celular, então preste atenção nisso na hora de instalar, mas também ele tem autenticação para vocês, vai dar uma senha que você vai ter que recuperar ela de tempos em tempos, mas também funciona perfeitamente para todo mundo, tá? Desculpa o tempo corrido novamente, fica aí a minha apresentação para vocês e se vocês tiverem qualquer outro problema, podem entrar em contato. Legal, Priscila, muito obrigado. Vamos dar alguns minutos então para ver se alguém tem alguma pergunta para a Priscila, para a Carolina ou para a Rosemary, ou para o Felipe, ou para a Ana Paula. Enquanto vocês pensam em alguma pergunta, eu só queria destacar, vou colocar no chat a URL onde é possível acessar a gravação das sessões anteriores que nós realizamos no mês de agosto e no mês de setembro. Nós estamos mantendo essa página atualizada sempre com as gravações. A gravação agora dessa sessão também estará disponível nessa página. Eu aí aguardo e agradeço também o apoio de vocês para disseminar essa página, onde tem tantas gravações como também um link para a próxima sessão, que será realizada no dia 21 de novembro, das 11 ao 12h30. Vamos ver se tem alguma pergunta. A Romilda Teofano está perguntando as datas de treinamento. Romilda, a próxima data é no dia 21 de novembro, das 11 às 12h30, e depois a última desse ano é no dia 12 de dezembro, também das 11 às 12h30. Se você acessar esse link que eu acabei de colocar no chat, deixa eu colocar para todos os participantes aqui. Agora sim. O link que eu acabo de compartilhar dá essa informação juntamente com o link para a participação, além das gravações dos meses anteriores. Mais alguma pergunta? Está no chat? Bom, é isso. Eu quero agradecer a todos pela participação, agradecer a todos os painelistas, obrigado pelas excelentes apresentações e a todos que ficaram conosco até esse momento. E espero que todos possam disseminar mais esses eventos de apresentação do Portal de Saúde Baseada em Evidência. Só lembrando, dia 21 de novembro é a próxima, das 11 às 12h30, e aguardo aí o apoio de vocês em disseminar, e aqueles que quiserem novamente participar, será um prazer recebê-los. Muito obrigado, um abraço e excelente dia.